Quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a sua gloriosa paz. E as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube, que esta mensagem possa ajudá-los a tomar decisões que muitas vezes neste momento estão precisando ouvir uma palavra de incentivo e também uma palavra de fé. Que esta palavra possa ajudar a você a tomar uma decisão. Amém? Por isso vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus é o primeiro livro, do Novo Testamento, capítulo 20, versículo 1. Isso aqui, essa pregação aqui, surgiu ontem, nas dúvidas do estudo de ontem. Como isso é importante, Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é Jesus falando: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia. Naquela época era um denário, que era o salário, e mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, a hora terceira era 9 horas, naquele tempo não tinha relógio, viu outro que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e também da hora nona, fez o mesmo. A hora sexta era 12 horas, a hora nona é 3 horas da tarde. E saiu perto da hora 1/10, e encontrou outros que estavam ociosos. A hora 1/10, aqui é 17 horas, 5 horas da tarde. E aí, ele disse a mesma coisa. Perguntou-lhe: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chamai os trabalhadores e pagai-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro, cada um denário. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Coloque a sua mão sobre sua Bíblia e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, abre a minha mente e o meu coração, e planta esta palavra, e faça com que ela venha brotar, crescer, frutificar e habitar abundantemente em minha vida. Amém. Podeis sentar. Meus amados, quem aqui não já assistiu na televisão
no passado, não é muito longe não, uma propaganda de um perfume que dizia assim: a primeira impressão é a que fica. Alguém já lembra dessa propaganda? Né? Que dizia que a primeira impressão é a que fica. Isso aqui é uma linguagem do mundo. O mundo, ele sempre fala para nós exatamente isso. Se você quer vencer, você tem que dizer que é o melhor, que é o bom, que você tem que ficar na frente do espelho, dizer: eu sou forte, eu sou bom, eu vou vencer. Este é o pensamento positivista de Augusto Conte, que a pessoa tem sempre estar repetindo para ela própria, dizendo que ela é vencedora, que ela é melhor, que ela é boa. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. E aqui o mundo não entende isso, né? E ele vai mais além, né? Ele diz assim: todo aquele que se exaltar será humilhado. Mas o mundo te manda tudo se exaltar. Mas Jesus diz assim: todo aquele que se exaltar, que achar que é o tal, vai ser humilhado. O pior é que é verdade. O pior é que o mundo está errado, mas as pessoas acreditam mais no mundo do que na palavra de Deus. Mas você pode ver que essa palavra é uma verdade. Eu conheço tanta gente que já se exaltou e hoje estão humilhadas. Tanta gente que achou que era o tal e hoje está humilhado, lá embaixo. Mas era arrogância, tinha uma condiçãozinha, olhava para os outros de cima para baixo, os outros como pessoas inferiores, ele porque tinha o melhor carro, porque tinha um grande comércio, porque tinha dinheiro, então os outros eram Zé ninguém para eles, e hoje ele não tem nada, está humilhado. E é exatamente isso que a palavra diz: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar, é o contrário, vai ser exaltado. Isso aqui é uma verdade. O grande problema nosso é que nós acreditamos mais no mundo, porque nós... Por que isso? Por que isso, pastor? Porque você está mais em contato com o mundo que com Deus. Você está 24 horas ligado no mundo. Você liga a televisão, o mundo te ensinando. A pessoa passa horas vendo a televisão, 10 minutos de oração com Deus. Quem você vai acreditar? No mundo ou em Deus? No mundo. Você passa o dia todo ouvindo o mundo, 10 minutos ouvindo Deus, tu vai ouvir Deus? Claro que não. Tu vai ouvir o mundo. Por quê? Porque tu está bombardeado todo dia, toda hora, a todo momento. O mundo te colocando coisa no teu ouvido, aí tu passa 10 minutos com Deus. Aonde é que tu vai ouvir Deus? Nunca. Isso é uma lógica. É querer mentir para si próprio, querer se enganar. Mas há aqueles que não ouvem o mundo e está ligado com Deus. É uma questão de opção. E aí, para tirar a dúvida, Jesus traz esta parábola. Exatamente porque quando ele vai contar essa parábola, ele tinha sido questionado há algumas horas atrás pelo seu discípulo, porque ele teve um encontro com o jovem rico, e o jovem rico perguntou para ele: o que devo fazer para me salvar? E aí ele pede o jovem rico vender o que ele tinha, os seus bens, e seguir. E o jovem rico ficou muito triste e disse: não, vender o que eu tenho. E é porque aquele jovem rico era um homem bom, segundo a Bíblia. E aí ele vai embora. E aí Jesus, olhando para ele, disse: como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. Essa agulha aqui não é essa agulha de costurar, não. A agulha aqui era uma porta que havia em Jerusalém chamada agulha. Porque quando fechava o portão principal e os comerciantes chegavam com seus camelos, eles tinham que passar pelaquela porta chamada agulha, e os camelos não passavam, porque eles não dobravam o joelho, eles eram altos. Então os comerciantes tinham que dormir fora da cidade, e muitas vezes eram roubados,
porque eles ficavam sem proteção. Não podia entrar na cidade porque os portões eram fechados. Então essa porta chamava agulha. E aí Jesus disse: é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro se assustou. E nós, Senhor, que largamos tudo, casa, mulher, menino, pai, filho, para te seguir. Ele diz: ainda nesta vida terão 100 vezes mais, e na outra vida herdarão o reino de Deus, que é o mais importante. E aí ele vai e conta esta parábola. Por quê? Porque as pessoas, quando olham para Deus, quando a gente prega a palavra de Deus, as pessoas veem Deus como uma pessoa injusta. E é isso aqui que nós precisamos entender. Então o título da nossa mensagem é: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus vai e conta a parábola, que essa parábola, por que ele falava de parábola? Porque ele não podia se revelar agora. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido, falei ontem, pelos escribas e pelos fariseus, que eram grupos religiosos da época de Jesus. Havia também os zelotes, era outro grupo religioso. E aí Jesus era perseguido por esses grupos religiosos. E eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha para poder condenar Jesus. Então Jesus começou a falar em parábolas, usando uma linguagem local que o povo conhecia para trazer uma verdade celestial. Então ele vai e diz: o Senhor tem uma vinha e ele sai para procurar trabalhadores. E aí ele encontra ali por volta os primeiros trabalhadores. Ele fala hora primeira, hora segunda, hora terceira. Por quê? Porque não havia relógio. Eles usavam o sol. Então a hora primeira era 6 da manhã, a hora terceira era 9, aí a sequência. Então ele disse que os primeiros trabalhadores ele mandou para a sua vinha e disse: olha, combinou, qual vamos nos dias de hoje, a diária da mão de obra do trabalhador, né, seria um ajudante de pedreiro, por exemplo, né? Hoje está R$50. Então ele diz: olha, vai trabalhar na minha vinha, então eu te pago a diária, né? A diária é R$50, vamos dizer, hoje. Naquela época era um denário. E aí ele encontra 9 horas, encontra outros trabalhadores, e aí ele diz: olha, por que não estão trabalhando? Ele diz: porque não encontramos trabalho. Pois vai trabalhar na minha vinha, e eu te pago o que for justo. Agora ele não disse mais que pagava o salário, porque o salário era um dia de trabalho, né? Então ele disse: vai e eu te pago o que for justo. E eles foram trabalhar. Quando foi 12 horas, ele encontra outro grupo na praça, e ele disse: por que não estás trabalhando? Ele disse: porque não encontramos trabalho. Disse: pois vai trabalhar na minha vinha e eu te pago o que for justo. 3 horas da tarde, encontrou outro grupo. Eu estou falando a linguagem de hoje, que seria a hora 9. E aí ele disse: olha, vai trabalhar na minha vinha e eu te pago o que for justo. Quando foi 5 horas da tarde, ele encontrou outro grupo e disse: não estão trabalhando? Por quê? Ele disse: porque não encontramos trabalho. Então vai trabalhar na minha vinha e eu te pago o que for justo. E eles foram. Quando chegou, o sol se pôs, escureceu, ele chamou o seu mordomo e disse: pague, começando pelos últimos. Então aqueles que chegaram às 5 horas foram receber R$50. Aqueles que chegaram primeiro, e exatamente isso, o mundo vê as coisas dessa forma, quando eles viram os últimos chegaram às 5 horas recebendo R$50, disse: não, vão ganhar mais. E aí chegou os que 3 horas receberam 50, chegaram 12 horas receberam 50. Os que chegaram os primeiros receberam 50. Aí eles questionaram: poxa, como é que pode? Aqueles que trabalharam uma hora receberam 50 e nós estamos recebendo R$50. E aí o dono da vinha, que é Deus, disse para ele: estou te devendo alguma coisa? Não estou te pagando o que é justo?
o combinado? Sim. Então tu quer mandar no que é meu? Ou te parece mal eu querer ser bom? Eu paguei para eles, né, porque eu quis ser bom. Agora tu quer mandar na minha bondade? Entenderam agora? Então preste atenção nisso. Este é exatamente o pensamento do ser humano com relação à justiça. E é por isso que Jesus ele sempre fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que todos nós éramos imprestáveis. A Bíblia diz, colocando isso nos dias de hoje, na prática de hoje, Jesus diz que Deus olhou dos céus e a terra, não viu nenhum justo. Então todo homem é ruim, é mau. Segundo a Bíblia, nós merecíamos o inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Mas por quê? Porque Ele quis e porque Ele é quem é bom. Então nós fomos chamados. E é exatamente isso. Não porque a pessoa, mesmo que ele trabalhasse o dia todo, ele fizesse o trabalho. Segundo aqui, segundo a parábola, segundo o ensinamento de Jesus. Então nós precisamos saber, nós fomos chamados para fazer algo. Que obra? O Evangelho. Anunciar o Evangelho de Deus. Anunciar a boa nova. Todos nós fomos chamados. E Deus não fica devendo a homem nenhum. Então você é chamado. Se você for chamado para fazer a obra, você recebe o que? O seu salário. O que é? A graça de Deus, a salvação. E aqui onde está? Nós somos chamados, e muitas vezes o que coloca em foco não é o tamanho do trabalho, mas sim o chamado. Porque ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós precisamos entender isso. Que muitas vezes nós olhamos e achamos que somos melhor do que o outro. Porque trabalhamos mais, porque oramos mais, porque pregamos mais, porque louvamos. E nada disso tem importância. Porque se você prega, se você anuncia o Evangelho, se você louva, se você ora, se você lê a Bíblia, isso é pela infinita graça e misericórdia de Deus, porque tudo é para a glória dele. Se você está lendo a Bíblia 24 horas por dia, é para a glória de Deus. Se você ora, e você ora na madrugada, você ora no meu dia, você ora quando levanta, se você estiver conectado com Deus, é para a glória dele. Não é tua não. Se você evangeliza, se você é capaz, mesmo na pandemia, de sair da tua casa para evangelizar o teu irmão, para fazer um convite que muitos não fazem, mas alguns fazem, não é porque você é melhor do que os outros que não fazem, não. É porque é a glória dele. E é isso que ele está dizendo. É isso que ele está chamando a atenção. E nós precisamos entender que aos nossos olhos nós vamos ver Deus como injusto. Mas Deus é justo e é bom o tempo todo. E Ele vai fazer coisa que você não entende, mas Ele sim é que é justo e sabe o que está fazendo. E muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes não entendemos, porque nós achamos que é porque se eu estou orando, ou se eu louvo bem, se eu prego bem, é porque eu me esforcei. Para de besteira. Tem um ditado popular que diz camarada que nunca comeu um melado, quando come pela primeira vez, se mela todo. Não é verdade? Nunca comeu. No dia que comer, vai se melar todo. Isso é uma verdade. Agora preste atenção. Para de besteira. Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós merecíamos o inferno, mas pela sua infinita graça e misericórdia, o que Paulo fala lá em Efésios 2:9, é pela misericórdia de Deus nós somos salvos, somos alcançados mediante a fé. E graças a Deus que a justiça de Deus não é como a justiça dos homens, porque se a justiça de Deus fosse igual à justiça dos homens, todos nós estaríamos no inferno, todos, sem exceção. Mas graças a Deus, Deus não pensa como o homem.
Graças a Deus. Segundo ponto, nós precisamos saber. Ele diz o seguinte, preste atenção nisso. O segundo ponto que ele fala é que muitas vezes somos injustos. Aqueles que chegaram primeiro, quando eles receberam R$50, o combinado foi R$50. Mas como o Senhor tinha dado R$50 para os únicos e assim fez R$50 para todo mundo, quando chegou a vez deles, eles acharam uma justiça com eles. Porque nós ficamos no sol o dia todo, sofremos mais, fizemos maior trabalho, por que não demos mais? E aí o dono disse, qual foi o nosso trato? Qual foi o combinado? Não foi um dia de salário? Não foi R$50? Foi. Então eu estou te devendo o quê? Estou te devendo alguma coisa? Não. Então por que está reclamando? Entendeu? Então nós somos injustos. Ainda hoje. Porque muitas vezes nós chegamos na igreja e tem um irmão que chegou há poucos dias e aí de repente essa pessoa é altamente abençoada. E aí a gente olha e já começa a ficar com raiva de Deus, questiona Deus. Por que eu estou aqui desde que foi fundada essa igreja e esse irmão chegou agora, é só conta bênção, é bênção, é bênção, é bênção, e eu não olho para minha vida, eu não estou abençoado. Que Deus é esse? Você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim. Somos injustos. Estamos questionando Deus. Quem é você, ou quem sou eu, para questionar a bondade de Deus? Se o irmão está sendo abençoado, glória a Deus. Se a irmã está sendo abençoada, chegou agora essa pessoa, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, porque Ele é bom, e é Ele quem faz todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para cada um, e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele dá a quem quer, e do jeito que Ele quer, e na hora que Ele quer, e ninguém tem que questionar, porque você não pode fazer nada. Aprenda isso. E é isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está afirmando. E muitas vezes nós começamos a olhar para o nosso irmão e começamos a questionar Deus. Olha Deus, por que esse irmão está sendo abençoado? Se eu estou aqui desde o início e esse irmão todo dia contando bênção, e é mais bênção e bênção, e eu não vejo isso na minha vida. Muitas vezes até Deus está fazendo e ele, por ser tão sério, não enxerga, que tem muita gente que não enxerga o que Deus está fazendo na vida dele. Muitas vezes Deus está até protegendo ele, livrando ele da morte, segurando ele não morrer, mas ele não sabe disso porque ele está cego, muitas vezes cego pelo egoísmo, e ele, porque todo egoísta ele pensa, ele começa a ter raiva do outro, do irmão, porque o irmão está sendo abençoado, porque o irmão está sendo batizado com o Espírito Santo, porque o irmão tem dom de cura, porque o irmão tem dom de oração, porque o irmão faz isso, porque o irmão evangeliza, porque o irmão louva, porque o irmão prega, e aí você fica, esse que não quer vir, Maria, chegou o dia desse, aí eu não creio nessas coisas, isso aí é conversa fiada, pessoa morrendo, está morrendo de inveja, se corroendo, questionando Deus, e aí a pessoa está adquirindo mais maldição e nem sabe, porque começa a questionar Deus. Meu amigo, eu só tenho que dar glória a Deus, eu tenho que estar feliz porque meu irmão estava lá na lama e foi tirado daquele mar de lama e cresceu. Se eu não crescer junto, o problema fui eu, não é Deus não. Porque Deus quer que todos cresçam. O problema é que eu tinha que buscar mais, eu tinha que vigiar mais, eu tinha que ler mais, eu tinha que me preparar mais. O problema sou eu. E agora eu fico jogando para Deus, porque geralmente o ser humano é assim. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus chegou e disse, Adão, onde tu estás? Eles estão aqui escondidos. Aí Deus, que a Bíblia diz que Deus conversava face a face com Adão todos os dias, na virada do dia. E aí Deus achou estranho, porque quando chegou Adão estava escondido. E aí Deus disse, onde tu estás, Adão? Ele disse, Senhor, estou aqui escondido. Escondido? Por quê? Porque eu estou nu. E como é que tu sabes que está nu? Aí olha só, a mulher que tu me deste por companheira,
comeu da árvore da vida e também fez a minha cabeça e eu comi também. Está vendo? Nós sempre queremos jogar a culpa no outro, desde o primeiro homem. Se Adão tivesse dito: Senhor, eu comi da árvore, me perdoe, estava resolvendo o problema, Deus teria perdoado. Por quê? Porque ele tinha reconhecido o seu erro, mas ele não aceitou o seu erro e jogou para a mulher. Quando eu chego na mulher, tu Eva, Senhor, a serpente me enganou. Ela disse que se eu comesse, meus olhos se abririam e eu seria igual a Deus. Está vendo? Eva jogou a culpa na cobra. Está vendo aí? Então, isso é desde o princípio. E por causa disso, eles foram expulsos, foram punidos e foram expulsos do jardim. E Deus expulsou e colocou um anjo na porta do jardim que eles não entravam mais. E foram punidos severamente, só porque não admitiram o seu erro. E o homem sempre continua assim. Ele sempre quer colocar a culpa no outro. Se eu não estou crescendo, porque culpado é Joel, culpado é Bolsonaro, culpado é os vereadores, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, é meu irmão, culpado é a cidade que eu moro, que todo mundo não quer crescer, essa cidadezinha terra, e aí se vai para outra cidade maior, a outra cidade todo mundo é culpado, e se vai para uma maior, todo mundo é culpado porque lá ninguém conhece ninguém, e assim a pessoa vai sempre botando a culpa no outro e nunca olhando para dentro de si. Esse é o grande erro nosso. E é por isso que Jesus chama a atenção. E aí ele diz: olha, nós temos que parar e olhar para o irmão. E se o irmão está crescendo, chegou agora e está crescendo, que você fique feliz. Agradeça a Deus. E não tenha inveja do teu irmão, não. Faça como o teu irmão. Procure: meu irmão, como é que você conseguiu tudo isso? Me ajude aí. Me dê uma orientação. Vá ter humildade e pergunte: meu irmão, você está sendo abençoado aí. Qual é o caminho aí? Me explica aí, me dê o caminho. Me ajude em oração. E aí o irmãozinho vai te falar: eu estou fazendo isso. Você faz a mesma coisa, ou faz mais ainda. O caminho é esse. Ao invés de você questionar. E é isso que Jesus está dizendo na parábola dos semeadores da vinha. Terceiro ponto, né, que é muito importante. Preste atenção nisso. No dia da recompensa final, todos nós ficaremos surpresos. No dia do juízo final, todos nós vamos ter uma grande surpresa. Qual a surpresa? Preste atenção nisso aqui. Quando chegarmos no céu, segundo a palavra de Jesus, nós vamos ficar surpresos. Nós vamos, quem for para o céu, nós vamos ficar extasiados com o que vamos ver. E aí vamos entender a palavra de Deus. Porque vamos chegar no céu e vamos encontrar lá com Jesus ao seu lado, por exemplo, aquele ladrão que aceitou na hora da morte. Na hora da morte, ele aceita Cristo e está salvo com ele. E vamos ver que do mesmo lado, na mesma posição daquele ladrão, vai estar Timóteo, que a vida inteira, desde a sua mocidade, serviu a Deus. E não vai ter nenhum maior do que o outro. E aí você vai entender esta palavra. O ladrão, a vida inteira matando e roubando. Porque aquele ladrão, a Bíblia diz que ele era assassino. Ele não só roubava, mas ele matava as suas vítimas. Então ele era muito mau. Mas na hora da sua morte, ele reconhece que é um pecador e aceita a Cristo. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí o mundo não entende isso. E aí o mundo faz assim: esse crente que eu vi fumando, que eu vi bêbado, cheio de rapariga, no cabaré, com a cara cheia, a boca vomitada dos cachorros, vi muitas vezes os cachorros lambendo a boca dele. Como eu conheço um pastor, ele é pastor, que ele disse que aceitou Jesus todo cagado, e hoje é um pastor, homem de Deus, chegou na igreja todo cagado,
aceitou Jesus bêbado e cagado. E hoje é o homem de Deus. Está vendo? Grande pastor. Aleluia. Está vendo isso aí? Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Teve aqui uma certa vez, veio pregar aqui na igreja. Pastor Rogério. Pastor Rogério, ele chegou na igreja, bêbado e todo cagado. Não, o pastor chamou para a igreja, ele foi. A Assembleia de Deus, ele é um pastor, homem de Deus. Desde esse dia ele nunca mais bebeu. E hoje é homem de Deus. Então, exatamente isso. Aí a pessoa vai e não entende. Olha, hoje é homem de Deus. Graças a Deus. Antes tarde do que nunca. Porque tem muita gente que não vai alcançar. Tem muita gente que vai para o inferno. Porque pensa exatamente o contrário disso. Mas é exatamente isso o que Jesus está nos chamando a atenção. É que quando chegarmos lá, nós vamos ver aquele ladrão sentado ao lado de Jesus na mesma posição que Timóteo. E aí a gente vai entender o que Jesus estava falando. Porque Timóteo, desde a mocidade, desde muito cedo, Timóteo estava na igreja pregando o Evangelho e foi um homem de Deus. Mas aquele ladrão vai estar na mesma posição de Timóteo, aquele ladrão que matou muita gente para roubar. E aí, o mundo não entende. Só entende aquele que é lavado pelo sangue de Cristo, como eu falei ontem, e transformado pelo poder da palavra. Esse entende. Não é isso, Maria? Esse vai entender o que nós estamos falando. Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. É exatamente isso aqui. É exatamente isso. E o que Jesus está nos mostrando, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não faz acepção de ninguém. E quando nós aceitamos a Cristo, somos transformados pelo poder da sua palavra e nos tornamos a nova criatura. Se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, ou é 2,5, se me falha a memória, ele diz assim, que as pessoas, que se alguém está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está vendo aqui? Então, quando eu sou a nova criatura, aquilo que é velho é jogado fora. É jogado no mar do esquecimento, e a Bíblia diz que Deus jamais vai se lembrar. E aí é onde Paulo, usado lá em Efésios, usado pelo poder de Deus, ele diz assim, 2,9, ele fala, a partir do 8, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Então Paulo, aqui usado, ele diz que nós somos salvos, é mediante a graça e a misericórdia de Deus, mediante a fé. Porque sem fé não existe salvação. Preste atenção nisso. Sem fé não há salvação. Inclusive ontem falamos muito disso. Mediante a fé. E isso ele diz que é um dom de Deus. Não é meu e não é seu. É um dom de Deus. Esse ninguém salva pelas obras, sabe por quê? Porque para que ninguém se glorie. Porque a salvação não é mérito de ninguém, é mérito de Deus. Aleluia! Glória a Ele. É mérito de Deus, é a graça e a misericórdia de Deus. E por isso nós somos salvos. Não é porque merecemos. Ninguém vai fazer obra. Ah, não, fulano, ele é muito bom, faz muita obra, vai ser salvo. Quem te disse isso? Porque se fosse assim, era muito bom. Não é assim não. É a graça e a misericórdia de Deus que nos salva mediante a fé. Então Paulo, ele entendeu muito bem o que Jesus ensinou. E aí Paulo, ele coloca isso de uma forma espetacular. E aí o item 4, que eu quero chamar a atenção, que nós precisamos entender, devemos entender o nosso lugar. Devemos entender a nossa posição. O que eu quero dizer aqui? É que nós precisamos
entender que todos nós, os salvos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pelo poder da palavra, mediante a fé, através do batismo, aqueles que foram salvos, eles vão ter uma posição ao chegar no céu. Então nós precisamos entender a nossa posição. Tirando para a igreja, se eu sou salvo, cada um de nós temos a nossa posição. Eu sou pastor, existem os obreiros, existem aqueles que estão se preparando para o obreiro, e assim por diante. Então todos nós temos responsabilidade. E cada um tem que saber a sua posição e a sua responsabilidade na sua posição. Porque é exatamente isso. Se eu sou de Deus, eu sou salvo, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade, porque eu sou membro de um corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é a cabeça da igreja. E nós somos os membros deste corpo, que é a igreja. Mão, os pés, as pernas, boca, nariz, ouvido. Cada um, membro do corpo, ele tem uma função. A mão não pode cheirar, o nariz não pode pegar, a mão não pode comer, na boca não pode fazer o que a mão faz, né? A mão, né, ela não pode andar. Isso é função dos pés. Então, Jesus, ele é a cabeça. Se eu sou membro, mas eu sou um membro morto, eu estou ali fazendo peso para a igreja, o que é que vai acontecer? Eu vou prejudicar esta igreja, eu vou prejudicar o corpo. Por exemplo, vamos lá, eu tenho uma mão direita, eu faço, se ela não funciona, vai dar um trabalho muito grande para mim poder comer com a mão esquerda, e eu vou ter que aprender a comer com a mão esquerda, muita coisa eu vou ter que fazer com a mão esquerda. Se essa perna não andar, eu vou sobrecarregar essa outra, que vai, além de andar, ela vai ter que puxar essa aqui, então vai ser um peso. Então tem muita gente que está na igreja sendo peso para os outros, e cuidado, porque Deus, a Bíblia diz que Deus vai cobrar de cada um no acerto de conta. Então cuidado, que pode ser que você está sendo um peso nesse corpo. É por isso que eu vim de perto, para que eu não seja um pastor, eu seja um membro que esteja prejudicando o corpo de Cristo, que eu esteja exatamente sendo um peso. Por quê? Porque a responsabilidade vai ser cobrada de mim, e muitas vezes vai cair em cima da minha família também. Então eu dou o meu melhor, porque eu quero o quê? Eu quero que Deus tenha o melhor para mim e para a minha família. Então preste atenção nisso. E é exatamente isso. Todos nós temos uma posição. E como essa posição nesta igreja, aquele membro que ele não age, ele é um peso para a igreja, ele é um peso para o corpo. É como eu já comparei com o corpo. Se você teve um derrame e esse lado teu não funciona, esse outro lado vai ter um trabalho, um esforço muito maior para ele poder carregar esse corpo, porque agora essa mão e essa perna não funcionam. Então essa perna e esse braço vai ter que fazer a veia dessa perna e é o braço do braço direito. Então a pessoa caminha assim, né? Arrastando, quando é o contrário, né? Se essa aqui é assim, não, eu sou direito, é complicado. Vamos dizer que seja desse lado. Aí a pessoa anda assim, né? Com o braço assim, né? Aí tudo que ele faz aqui. Por quê? Porque ele está morto. Está morto. E não tem muita gente que está desse jeito. Ele está morto na igreja e os outros mesmo, coitadinho, arrastando ele. Arrastando. Então ele é um peso. Te prepara porque Deus vai cobrar isso de ti. Porque nós somos chamados para ser peso, não. Nós somos chamados para o quê? Para ocupar a nossa posição de membro. Aleluia. Diga glória a Deus. Todos nós somos chamados. E o mais importante que eu quero que você entenda aqui, preste atenção, isso aqui é de Deus. O mais importante de tudo não é o trabalho, não é o tempo do trabalho, mas o mais importante é o chamado. Porque uns vão ser chamados cedo, outros chamados ao meio-dia e outros chamados à bom dia da noite. Isso aqui é uma linguagem figurada. E aí o importante é que você foi chamado. Porque aqueles que não são chamados, esses estão fora do reino. Porque a própria Bíblia diz que muitos são chamados, mas os escolhidos serão poucos. Mas quem não é chamado,
não pode ser escolhido. Só vai ser escolhido dentro do chamado. Tem aqueles que vão ser escolhidos, e aqueles que não são chamados não serão escolhidos. Entendeu? Então o importante não é o tempo do trabalho, o importante é o chamado. Se você foi chamado, abrace esse chamado. Abrace, porque você pode ser um dos escolhidos. E se você foi um dos escolhidos, então assuma a sua posição como membro da igreja de Cristo. Não seja um peso. Não se torne um peso para o seu pastor. Porque tem crente que ele é um peso para o pastor. Toda coisa de liga para o pastor. É o pastor. É o pastor. Amigo, tu não é membro da igreja, não. Tu não está na igreja. Que crente é você? Ah, não, eu não tenho coragem. Você não tem coragem. E aí as pessoas da tua casa começam a te criticar. Começam a dizer, que tipo de crente é esse? Fazer como a irmã que não está aqui hoje, eu posso dizer que ela não está aqui hoje. Ela disse que veio para a igreja e o marido disse, vai, já está indo, né, Flor de Lis? E aí ela disse que aquilo ela se encheu. Por quê? Porque ela está com a vida errada. O marido, quando falou Flor de Lis, porque sabe a mulher que tem a vida errada e ela não se consegue. E ela disse, não está saindo, ele disse, vai, Flor de Lis. E aí ela começou a ficar chateada. Sim, mas por que isso? Porque ele tocou na ferida. Então ela teria que fazer diferente. Se eu vou te mostrar que eu não sou Flor de Lis, vou te mostrar que eu sou crente de verdade. Amém? Mas muitas vezes a pessoa faz o contrário. Diz, então eu vou ser meio Flor de Lis. Tem gente que é assim. Ele está dizendo que eu sou essa, agora eu vou ser mesmo. Ele disse que eu era, mas agora eu vou ser. É exatamente a pessoa, exatamente aquilo que o diabo quer que você faça. Aí você apaixona ele. E é verdade. Aprenda a ter sabedoria. Aprenda a ter discernimento. Aleluia. E aprenda isso. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Isso é a justiça de Deus, que o mundo não entende e nem conhece. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar.